Uma das formas da gente realizar a entrada de dados em Java é utilizando a classe Scanner. A classe Scanner ela pertence ao pacote útil, e para a gente utilizar um pacote em Java a gente precisa importar ele. A importação é feita da seguinte forma: import java, ponto, o nome do pacote, ponto, o nome da classe que está dentro do pacote que eu quero importar. Nesse caso, import java.util.scanner. Caso eu queira importar todas as classes que pertencem a um determinado pacote, eu posso fazer desse jeito que está aqui embaixo. Import java.util.asterisco. Em ambos os casos, eu finalizo a expressão com ponto e vírgula. Como é que eu faço para utilizar a classe Scanner? A primeira coisa, eu preciso de uma variável daquele tipo. Nesse caso, eu estou declarando uma variável como o nome de entrada, sendo que o tipo dela é Scanner. Eu preciso instanciar essa variável, criar ela, porque ela vai ser um objeto. Então eu vou dizer que ela vai ser um novo scanner. E o parâmetro que eu tenho que colocar é o system.in, indicando que ela vai ser utilizada para realizar uma entrada de sistema. Percebam que tanto a palavra scanner quanto a palavra system são digitadas com letra maiúscula no começo. Após eu solicitar para o usuário os valores que eu quero ler, eu vou fazer essa leitura então utilizando a variável que eu declarei como sendo do tipo scanner, e que nesse caso é a variável entrada. Então, se eu pedir para o usuário digitar uma variável, um valor do tipo real, float, eu vou dizer para a minha entrada pegar o próximo float que está no buffer, nesse caso entrada.nextFloat, e jogo esse valor então para uma variável do tipo real, do tipo float. Para a leitura de uma variável do tipo inteiro, entrada.nextInt, inteiro, J recebe então o que for digitado pelo usuário como sendo do tipo inteiro, e essa entrada vai vir por meio da minha variável entrada. Por último, por exemplo, se eu quiser fazer uma leitura de uma string, eu declaro a string e digo para a minha variável de entrada receber a próxima linha que for digitada. Dentro de um programa, eu posso ter apenas uma variável do tipo scanner e utilizar ela para fazer a leitura de diferentes tipos. Ela vai funcionar como uma porta de entrada, literalmente, para os valores que são digitados no teclado. Aqui eu tenho um exemplo mais claro sobre como funciona a classe Scanner. Na linha 1 eu estou fazendo a declaração de importação daquela classe. Depois eu declaro aqui na linha 5 o meu scanner. Então a minha entrada vai ser do tipo scanner, sendo que aqui eu faço a instanciação, dizendo que eu quero um novo objeto do tipo scanner, para fazer uma entrada de sistema. Agora aqui na linha 6 eu declaro uma variável do tipo real e peço para o usuário fazer a digitação de um número na linha 7. Para fazer a leitura, então, eu pego a minha variável entrada, que é do tipo scanner, e digo ponto nextFloat. Quando o usuário digitar uma variável, um valor lá no teclado e der um Enter, essa variável entrada vai pegar o valor e jogar para a minha variável i. Depois eu estou só devolvendo na tela aqui para a gente ver o resultado. Então, vai dizer para o usuário que ele digitou então um float i. Se eu quisesse um inteiro, eu pediria para o usuário digitar um número e posteriormente diria entrada.nextInt. E daí ele informaria: você digitou um número, o inteiro j. Nesse caso aqui, caso o usuário, ou no caso de cima, caso o usuário digitasse uma string, por exemplo, que não fosse numérico, daria um erro de exceção, que será apresentado para vocês nos vídeos seguintes.